A maioria dos homens caminha pelo mundo como sombras famintas, implorando por migalhas de atenção e validação em um banquete onde deveriam ser os reis. Eles acreditam que a chave para o desejo feminino reside na submissão, na adoração da beleza física ou no saldo bancário, mas estão errados, fundamentalmente errados. O que você está prestes a descobrir aqui no Diálogo Estoico Cru não é um conjunto de cantadas baratas ou truques de manipulação infantil, mas uma anatomia da alma e do comportamento humano sob a ótica da realidade nua e crua. Mulheres não são os mistérios insolúveis que a sociedade moderna e a literatura romântica pintaram para manter você confuso e fraco. Na verdade, uma vez que você compreende a psicologia por trás do comportamento, das emoções e dos desejos, retirando o véu da ignorância, como sugeria Epicteto ao dizer que não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas, você percebe algo avassalador. Fazer uma mulher pensar em você obsessivamente, respeitar a sua presença e desejar a sua aprovação não é sobre ser o cara legal que se sacrifica no altar do agradar. É sobre entender os mecanismos silenciosos da mente dela e, acima de tudo, governar a sua própria mente. Bem-vindos de volta ao reduto dos poucos que ousam enxergar a verdade. Hoje, nós vamos mergulhar nas profundezas de um dos tópicos mais controversos e reveladores da dinâmica social moderna. Vamos dissecar como utilizar a psicologia feminina não para ferir, mas para se tornar um homem de valor inegável, capaz de gerar uma obsessão genuína. E quando digo obsessão, não falo de um apego doentio, mas daquela reverência que coloca você no centro dos pensamentos dela, dia e noite. O tipo de presença que inverte o roteiro e coloca você, o homem, na posição de poder e escolha, onde você sempre deveria estar. Quero ser claro como a lâmina de uma espada aqui. Isso não é sobre manipulação vil. O estoicismo nos ensina a viver de acordo com a natureza, e entender a natureza humana é o dever de qualquer sábio. O que você vai aprender são gatilhos psicológicos sutis que a maioria dos homens ignora por estarem cegos pela luxúria ou pela carência, e que as mulheres jamais admitirão, pois muitas vezes esses gatilhos operam no nível do subconsciente, nas sombras onde a lógica não habita. Prepare-se, pois o que vamos discutir são padrões comportamentais e mudanças de mentalidade que viram a chave no cérebro dela. Uma vez virada essa chave, ela não consegue desver você. Ela começa a desejar, a valorizar e a idealizar a sua figura, não pelo que você faz por ela, mas por quem você é e pelo que você não faz. A maioria dos homens passa a vida inteira perseguindo mulheres que mal notam sua existência, agindo como servos sem dignidade. Após este conteúdo, você deixará essa legião de esquecidos. Você entenderá o que realmente gera o desejo e como disparar isso naturalmente através da sua postura estoica e inabalável. Portanto, apertem os cintos, ou melhor, fortaleçam o espírito, porque uma vez que você aprender essas verdades, nunca mais olhará para as mulheres, ou para si mesmo, da mesma maneira. Vamos ao primeiro princípio, que é uma afronta direta à cultura da superficialidade em que vivemos. Ignore a beleza dela e elogie a mente. O mundo moderno treinou os homens para serem adoradores da imagem. Desde o momento em que um homem mediano encontra uma mulher bela, a primeira coisa que sai de sua boca é uma variação de "Uau, você é linda" ou "Você é a mulher mais perfeita que já vi". Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembrava constantemente da impermanência da carne, de como a beleza física é apenas uma característica do acaso, algo que o tempo irá corroer e a terra irá consumir. Quando você elogia a beleza física de imediato, você não está sendo educado, você está sendo comum.
Você está se juntando à multidão de milhares de outros homens que validam o ego dela gratuitamente. Entenda a dura verdade. Mulheres atraentes ouvem elogios sobre sua aparência o tempo todo, desde que acordam até a hora que dormem, nas redes sociais, na rua, no trabalho. Tornou-se ruído branco. Elas aprenderam a filtrar isso. Ao liderar com a aparência, você instantaneamente se torna outro cara esquecível, alimentando a vaidade dela, confirmando o que ela já sabe, que ela tem poder sobre você apenas por existir. Mas se você realmente quer que ela note você, se quer ocupar um espaço nobre na mente dela e fazer com que ela se pergunte por que está pensando em você muito depois de você ter ido embora, aplique a indiferença estoica à aparência. Ignore a casca. Em vez disso, elogie algo sobre a mente dela, a percepção dela, a forma como ela raciocina. As mulheres raramente são vistas pelo que são sob a superfície. A maioria dos homens está tão distraída pela curva do corpo que nunca percebe a agudeza do intelecto. E é aí que reside o seu poder. Imagine que você está conversando com uma mulher que fez um comentário interessante sobre um livro, uma ideia de negócio ou uma perspectiva sobre a vida. Você a olha nos olhos com a calma de quem não precisa de nada e diz algo como: "Sabe de uma coisa? A maioria das pessoas nunca pensa dessa forma. Percebo que você realmente presta atenção em detalhes que a maioria ignora. Isso é raro." Bum! Isso não é um elogio, é um decreto. É uma validação que ela não ouve todos os dias. Isso toca na identidade dela, no desejo humano profundo de ser reconhecido como um indivíduo único e pensante. Diz a ela que você vê o que a maioria dos homens perde. No momento em que você para de babar pela aparência e começa a engajar com a mente, algo muda nela. Ela se torna curiosa. Ela começa a buscar a sua aprovação, porque agora o jogo não é sobre a beleza dela, que é fácil, mas sobre o intelecto e a personalidade, que exigem esforço. Essa abordagem cria o que os psicólogos chamam de reversão de valor. Em vez de agir como se você tivesse sorte de falar com ela, ela começa a sentir que tem sorte de ter capturado a atenção de um homem observador e profundo como você. Se você está cansado de ser apenas mais um na multidão e quer dominar essa arte da percepção, comente mente forte, agora mesmo para afirmar seu compromisso com a profundidade. Antes de avançarmos para o próximo nível de controle emocional e atração, é preciso fazer uma pausa para algo que separa os meninos dos homens: o conhecimento aplicado. Muitos de vocês perguntam como manter essa postura inabalável, como ter o controle total em um relacionamento ou na conquista sem perder a dignidade. Para aqueles que buscam um guia prático, direto e focado no estoicismo aplicado às dinâmicas de relacionamento, apresento o e-book O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você. Este não é um livro de jogos, é um manual de postura, autocontrole e dignidade masculina. É sobre como o seu silêncio pode gritar mais alto que qualquer palavra desesperada. O link para adquirir esse conhecimento e transformar sua presença está fixado no topo dos comentários. Junte-se aos que sabem o valor do silêncio. Continuando nossa jornada pela psique humana, chegamos ao segundo ponto crucial. Afaste-se quando ela quiser você perto. Isso confunde a mente de uma mulher de uma maneira que ela não conseguirá explicar logicamente. Funciona porque inverte o roteiro emocional que a maioria dos homens segue cegamente. Veja, quando uma mulher começa a mostrar mais interesse, quando manda mais mensagens, liga mais, demonstra apego, o instinto do homem comum, dominado pela paixão e pelo medo da perda, é pensar: sim, finalmente a conquistei, agora preciso corresponder a essa energia para não perdê-la. Então ele vai com tudo. Mais atenção, mais mensagens, mais tempo disponível. Mas é exatamente nesse momento que o Sêneca interior deve gritar para você: contenha-se. A temperança é uma das 4 virtudes cardeais do estoicismo.
é o controle sobre os excessos. Mulheres não ficam obcecadas por homens que estão sempre disponíveis, que são um livro aberto e lido. Elas ficam obcecadas por homens que criam tensão emocional. E a melhor maneira de criar essa tensão é recuando estrategicamente. No momento em que ela começa a puxar, não é sobre fazer jogos infantis ou ghosting, é sobre ser ligeiramente menos disponível do que ela deseja. É sobre manter a sua autonomia. É aquele espaço, aquelas poucas mensagens não respondidas imediatamente porque você estava ocupado construindo seu império ou treinando seu corpo, aquele ligeiro atraso nos planos. É nesse vácuo que a mente dela começa a correr. Por quê? Porque o ser humano anseia por estímulo e resolução. A previsibilidade mata a atração tão certamente quanto o fogo consome a madeira. Quando ela sabe que pode ter você a qualquer momento, a emoção desaparece. Mas quando ela começa a sentir que quase tem você, mas não totalmente, você ativa uma parte completamente diferente da psicologia dela. Ela começa a se questionar: será que ele está perdendo o interesse? Eu disse algo errado? Por que estou pensando tanto nele? Parabéns, você alugou um apartamento na mente dela sem pagar aluguel. A maioria dos homens tem terror de recuar, especialmente quando as coisas parecem ir bem, agindo por escassez. Mas é exatamente por isso que funciona. Quando você resiste ao impulso de sufocá-la com afeto e, em vez disso, permanece ancorado na sua própria energia e propósito, você mostra a ela algo que ela raramente vê: um homem com opções. Um homem que não é emocionalmente necessitado. Um homem que aprecia a companhia dela, mas não precisa dela para respirar. Essa energia de autossuficiência, ou autarqueia, como diziam os gregos, é viciante. Isso não significa tratá-la com frieza ou desrespeito. Significa apenas manter o controle do ritmo. Você não acelera só porque ela acelerou. Você não valida cada emoção instável. Você mantém um mistério. Essa sutil distância emocional é o que a mantém perseguindo. E o detalhe crucial: quando você finalmente demonstra afeto, torna-se muito mais poderoso, mais real, porque ela sabe que não vem de um lugar de desespero, mas de escolha. É um presente, não uma súplica. Agora, vamos tocar em algo que deixa muitos homens desconfortáveis, mas que é uma ferramenta potente se usada com sabedoria: gerar ciúmes, mas de forma sutil. O homem moderno foi condicionado a acreditar que causar ciúmes é tóxico ou imaturo. Mas a verdade nua e crua é que, quando feito sutilmente e com confiança, o ciúme é um dos gatilhos emocionais mais poderosos que você pode ativar. Não se trata de tentar feri-la ou deixá-la insegura propositalmente. Isso seria mesquinho e não estoico. Trata-se de lembrá-la, sem dizer uma única palavra, que você é um homem de valor, desejado por outros, e não está apenas sentado esperando a validação dela. O erro crasso que a maioria comete é que, no momento em que conseguem a atenção de uma mulher, largam tudo, abandonam amigos, hobbies e outras interações sociais para centrar o mundo nela. Eles param de falar com outras pessoas, param de viver suas vidas e começam a se comportar como se já tivessem ganhado o prêmio máximo. E adivinhe, isso mata a atração instantaneamente. Porque, no fundo, a psicologia feminina é competitiva. Mulheres querem competir por um homem que elas acreditam que outras mulheres também querem. É a prova social. Se ninguém mais está interessado em você, ela começa a se perguntar por que ela estaria. Mas se ela sente, mesmo que levemente, que outras mulheres são atraídas pela sua presença, ela começa a prestar mais atenção. Isso não significa flertar na frente dela ou se gabar de conquistas passadas, o que é vulgar. O segredo está em ser sutil e imperturbável. É como você se porta. É deixá-la ver que você é socialmente requisitado, que você trata outras mulheres com educação e charme, mas sem desespero.
Se você está em um ambiente social e outras mulheres sorriem para você, ou se você recebe uma mensagem e não explica imediatamente de quem é, apenas sorri e guarda o celular. Isso cria mistério. Mulheres captam cada pequena pista social. Se elas sabem que a concorrência existe, elas automaticamente começam a ver você como um recurso escasso. No momento em que ela sente aquela leve pontada de ciúme, duas coisas acontecem. Primeiro, o instinto de posse dela é ativado e ela quer vencer você novamente. Segundo, ela pensa em você constantemente. O ciúme, usado como tempero e não como prato principal, quebra a rotina e a zona de conforto. Mulheres são muito mais engajadas emocionalmente quando sentem que precisam assegurar a sua atenção e não apenas recebê-la passivamente. A chave aqui é a sua dignitas. Um homem digno atrai olhares naturalmente. Se você tenta demais fazer ciúmes, parece inseguro. Mas se isso acontece como consequência natural do seu alto valor, ela começa a lutar pela sua atenção em vez de assumir que já a possui. O quarto ponto é a pedra angular da liberdade masculina. Haja como se você pudesse ir embora a qualquer momento. Existe um poder incalculável em um homem que não se apega desesperadamente. Um homem que não tem medo de perder uma mulher porque sabe que jamais perderá a si mesmo. Essa mentalidade, por si só, separa você de 99% dos homens lá fora. A maioria, assim que recebe um pouco de afeto, começa a agir como se o relacionamento fosse sua única tábua de salvação em um oceano tempestuoso. Eles se agarram com força, pensam demais em cada detalhe e começam a se dobrar para mantê-la feliz a qualquer custo. Sem perceber, entregam todo o seu poder. Sêneca nos ensinou que aquele que teme a morte nunca fará nada digno de um homem vivo. Da mesma forma, aquele que teme o fim de um relacionamento nunca viverá um relacionamento digno. Mulheres não ficam obcecadas por homens que agem como se não pudessem viver sem elas. Isso é um fardo, não um elogio. Elas ficam obcecadas pelos que permanecem centrados, ancorados e completamente imperturbáveis diante da possibilidade de partir. Essa confiança faz uma mulher parar e questionar tudo. Porque agora você não está reagindo ao comportamento dela, você está definindo o padrão. Quando você se porta como alguém que pode caminhar em direção à porta a qualquer momento, caso seus limites sejam desrespeitados, isso sinaliza algo profundo. Você não é emocionalmente dependente. Você não está ali por carência de validação. Você está ali porque ela agrega valor à sua vida. E se isso mudar, você se retira. Essa é a moldura, o frame, que deixa as mulheres intrigadas. Não de uma forma tóxica, mas desafiadora. Força-as a elevar o nível, a investir mais, a se perguntar como manter sua atenção. E é nessa dúvida, nesse esforço, que a obsessão nasce. Porque você deixa de ser previsível. Você se torna o desafio, o homem que não entrega tudo só porque ela demonstrou interesse. Esse mistério faz com que ela queira cavar mais fundo. A maioria das mulheres está acostumada com homens que têm pavor de perdê-las. Homens que evitam conflitos e aceitam desrespeitos sutis. Mas quando você quebra esse padrão, quando mostra que é o tipo de homem que não aceita meio termo ou joguinhos, ela te vê de forma diferente. Ela te respeita. Ir embora não é uma ameaça verbal, é um padrão de comportamento. É a mensagem não dita que ecoa. Eu te quero, mas não preciso de você. E quando uma mulher sente essa verdade na medula dos ossos, ela se inclina na sua direção. Ela investe. Ela se torna emocionalmente fisgada, porque no fundo o que ela mais quer é um homem que não se perde nela, mas um homem cujo mundo é tão interessante que ela quer fazer parte dele. Se você está pronto para adotar essa mentalidade de abundância e desapego, escreva nos comentários. Eu sou o prêmio. Avançando para o quinto princípio, seja imprevisível.
Nunca deixe que ela decifre você completamente. Há algo perigoso em ser consistente demais na forma como você se apresenta para uma mulher, e perigoso para você. Isso o torna fácil de ler, fácil de manipular, fácil de prever. E no momento em que uma mulher sente que tem o mapa completo da sua psique, a emoção desaparece, o mistério morre, aquela vantagem que você tinha quando se conheceram começa a evaporar. A natureza humana é atraída pelo imprevisível. Somos programados para prestar atenção no que quebra o padrão, pois isso poderia ser uma ameaça ou uma oportunidade. Mulheres não são diferentes. Quando você é imprevisível de uma maneira controlada, suave e intencional, você permanece na mente dela como um enigma a ser resolvido. Você cria tensão emocional. Ela começa a pensar: o que ele vai fazer a seguir? O que ele está pensando? Por que ele parece diferente hoje? Essa tensão e curiosidade tornam-se o combustível da obsessão. Não confunda imprevisibilidade com instabilidade emocional. O homem estoico é estável em seus princípios, mas flexível em suas ações. Não seja um robô. Se você sempre responde às mensagens imediatamente, mude. Se você sempre a elogia da mesma forma, pare. Se você sempre inicia os planos, dê um passo atrás e deixe-a se perguntar se ouvirá de você desta vez. Essa sutil variação é o que a mantém alerta. Digamos que você geralmente tenha um tom sério, profundo e filosófico, mas numa noite qualquer você vira o jogo. Você se torna brincalhão, provoca, diz algo que a pega desprevenida de um jeito bom. Ela vai rir, talvez corar, mas o mais importante, ela sentirá algo novo. Essa mudança emocional se planta na mente dela. Ela vai para a cama pensando nisso, não porque foi dramático, mas porque quebrou o padrão. A rotina torna você entediante. A previsibilidade torna você esquecível. Mas a imprevisibilidade, feita com charme e autoconsciência, torna você inesquecível. Aciona aquela parte antiga da mente que equipara mistério com alto valor. Portanto, não seja o cara que diz a mesma coisa, reage da mesma maneira e aparece com a mesma energia o tempo todo. Seja consistente na sua confiança, mas um camaleão na sua presença. O sexto ponto toca novamente na natureza competitiva. Ative o lado competitivo dela com outras mulheres. Goste-se ou não, a maioria das mulheres é naturalmente territorial, com homens que consideram de alto valor. Elas podem fingir frieza na superfície, mas quando veem que outras mulheres estão prestando atenção em você, rindo das suas piadas, tentando se aproximar, algo muda biologicamente. A guarda dela sobe, mas não para te afastar. Sobe porque agora ela sente que há algo a proteger, algo a conquistar. A maioria dos homens acredita na falácia do cavaleiro fiel antes mesmo da batalha começar. Eles acham que, assim que encontram uma mulher que gostam, devem dropar todas as outras interações e focar apenas nela, mostrando lealdade canina desde o primeiro dia. Embora pareça nobre, isso remove o elemento de desafio, remove a urgência. Faz com que ela sinta que já te possui completamente sem ter feito esforço algum. Lembre-se, o que é dado de graça é raramente valorizado. Quando ela nota que outras mulheres acham você atraente, interessante ou divertido, isso valida a escolha dela e ativa o medo da perda. Torna-se uma questão de status, de provar para si mesma que ela pode se destacar na multidão e garantir o macho alfa. Mulheres odeiam a ideia de serem substituíveis, especialmente quando já investiram emoção. Então, ao ver que você tem opções reais e presentes, ela é forçada a elevar o jogo dela. Isso não é sobre esfregar outras na cara dela. Isso é ser um homem sociável, carismático e magnético. Onde quer que você vá, as pessoas e as mulheres querem estar perto. Quando uma mulher sente que está competindo, mesmo que sutilmente, ela fica mais alerta. Ela presta mais atenção no que você diz, em como você responde.
Ela para de tomar sua presença como garantida. E essa mudança de mentalidade é exatamente o que a faz perseguir. De repente, você não é mais apenas um cara que gosta dela. Você é o cara que outras mulheres também querem. E se elas querem, deve haver um motivo. O valor percebido dispara. Agora, o sétimo segredo, e talvez um dos mais difíceis para o homem moderno carente aplicar. Dê a ela a atenção e depois retire. Muitos homens estão desesperados por conexão e isso transborda pelos poros. Eles conhecem uma mulher, recebem um pouco de atenção e, de repente, abrem as comportas. Inundam a mulher com validação, elogios, tempo e energia como uma torneira quebrada que não fecha. E embora as intenções possam parecer puras, o que eles não percebem é que dar atenção constante sem nunca recuar é a maneira mais rápida de matar a atração. Por quê? Porque não há contraste. Sem escuridão, a luz não tem impacto. Sem silêncio, a música é apenas barulho. Sem a sua ausência, a sua presença perde valor. O que realmente deixa uma mulher obcecada é o contraste. A experiência de ter a sua atenção total e focada, e depois perdê-la. É o pico de dopamina de ser vista e conectada a você, seguido pelo vale onde ela se pergunta para onde foi aquela energia. Esse contraste cria profundidade emocional, faz com que sua presença seja valiosa e, mais importante, faz com que ela a persiga novamente. Mas a maioria dos homens nunca dá a ela a chance de perseguir. Estão ocupados demais perseguindo ela, sempre mandando a primeira mensagem, sempre preenchendo o silêncio porque tem pavor de que, se pararem de falar, ela vai embora. E a ironia trágica é que eles a perdem de qualquer maneira. Não porque fizeram algo errado, mas porque foram sufocantes. Pare de ter medo de recuar. Pare de agir como se a resposta dela determinasse seu próximo movimento. Você não é um servo das emoções dela. Você deve ser a fonte da experiência emocional. Isso significa dar a ela momentos genuínos e poderosos de conexão. Estar totalmente presente, olho no olho, ouvindo, interagindo. E depois, ficar em silêncio. Ir cuidar da sua vida. Trabalhar, estudar, treinar. Deixar o celular de lado, deixá-la se perguntar. Essa tensão é tudo. Faz com que ela repasse as conversas na cabeça. Faz com que ela cheque o telefone esperando seu nome. A atenção de um homem não significa nada se for constante e gratuita. Só tem valor quando é conquistada, quando é imprevisível e quando parece uma recompensa. Você não precisa implorar pelo tempo dela. Você precisa mostrar que o seu tempo é o ativo mais valioso que existe, como Sêneca pregava sobre a brevidade da vida, e que quando ela recebe um pedaço desse tempo é um privilégio. Então, pare de dar demais. Pare de ter medo do silêncio. Dê a atenção e depois retire-a. Deixe-a sentir a ausência. Deixe-a vir até você. Porque uma vez que ela começa a investir energia para buscar a sua atenção, ela não é mais apenas alguém que gosta de você. Ela está investindo. E quanto mais investimos em algo, mais valorizamos. É a falácia do custo irrecuperável aplicada ao amor. A verdade desconfortável é que as mulheres não se apaixonam pelo cara que lhes dá tudo de bandeja. Elas se apaixonam pelo cara que elas não conseguem ter totalmente. A obsessão nasce na tensão, no mistério, no espaço emocional, onde ela não tem certeza se está ganhando ou perdendo você. Vamos aprofundar no 8º ponto. Recompense-a com o silêncio. Deixe-me dizer uma verdade que a maioria dos homens nunca aprende. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. É um sinal, uma arma, uma ferramenta de comunicação superior. E quando usado com intenção, torna-se uma das formas mais poderosas de influência que você possui. A maioria dos caras entra em pânico no silêncio. No segundo em que uma mulher se afasta, dá uma resposta curta ou fica quieta, eles reagem. O ego frágil grita.
Eles mandam outra mensagem. Explicam-se. Pedem desculpas sem ter errado. Mas o homem que conhece seu valor, o estoico ancorado em seu propósito, ele não pisca. Ele não preenche o espaço com nervosismo. Ele deixa o silêncio respirar. Mas aqui é onde fica interessante. Quando usado no momento certo, seu silêncio não parece punição. Parece uma mudança de poder. Para uma mulher acostumada com atenção constante e homens rastejantes, essa mudança bate forte. Cria um desequilíbrio emocional que a deixa se perguntando o que aconteceu. Não estamos falando do tratamento de silêncio passivo-agressivo de uma criança emburrada. Estamos falando de silêncio seletivo, espaço intencional, um momento de retirada que diz: eu não preciso me explicar, eu não preciso perseguir, estou ancorado em algo maior que isso. E esse silêncio se torna uma recompensa, mas apenas quando segue a presença. Se você foi autêntico, quente, presente e de repente fica quieto, isso ecoa como um trovão após o relâmpago. Ela nota a ausência porque você fez a presença importar primeiro. Pense nisso. Vivemos em um mundo onde todos estão constantemente transmitindo, falando, comentando, buscando algum tipo de resposta. O homem que não tem pressa para falar, que não vomita palavras, ele se destaca, ele se torna raro. E na psicologia da atração, o que é raro torna-se desejado. Isso é estoicismo na vida real. Você não está em silêncio porque está inseguro. Você está em silêncio porque é inabalável. Você está escolhendo a quietude sobre o impulso. Se ela se inclina, curiosa, insegura, tentando reconectar, agora ela está engajada emocionalmente. Ela começa a associar sua atenção com valor. Não é barata. Não é automática. É merecida. Agora vamos entrar no nono princípio, algo que a maioria dos homens nem percebe que está acontecendo até ser tarde demais. Quebre os padrões dela gentilmente. As mulheres vivem dentro de padrões emocionais, não apenas hábitos ou rotinas, mas scripts emocionais que elas ensaiaram repetidamente ao longo da vida. Scripts sobre como as pessoas respondem a elas, como a atenção funciona, como a conexão se forma. E os caras que seguem esses scripts cegamente são colocados na mesma categoria mental de todos os outros homens antes de você. Esquecíveis. Mas o homem que interrompe gentilmente esse padrão, não pela força bruta, mas pelo redirecionamento sutil, ele é o único que perdura na mente dela. Por quê? Porque você não interpretou o seu papel. Você deu a ela algo que ela não esperava. Algo que confundiu a lógica dela, mas capturou o interesse instintivo. É assim que a obsessão começa. Deixe-me dar um exemplo simples e moderno. Ela está acostumada a receber atenção pela aparência. Ela posta uma foto, ela recebe 200 curtidas, 10 comentários de elogios vazios, 3 mensagens diretas de homens sedentos. É automático, é previsível. É um ciclo de dopamina barato. Agora você entra no quadro. O script diz que você deve jogar junto, curtir, deixar um elogio sobre o corpo dela, reagir como o resto da manada. Mas em vez disso, você não faz isso. Você responde offline ou diz algo que corta a superfície. Você reconhece algo sobre a mentalidade dela, o gosto dela em livros, as ideias dela, algo que ninguém mais notou. E naquele momento, o script quebra. Ela vai de apenas mais um cara reagindo para espere, porque ele é diferente. Isso é disrupção emocional. Marco Aurélio nos lembrava que a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Aqui, a melhor atração é não ser como a multidão. Agora, eis o que a maioria dos caras entende errado. Eles acham que a interrupção tem que ser agressiva, ousada ou rude. Mas isso é apenas outra versão da mesma coisa, uma reação emocional. Ainda é previsível. O verdadeiro poder reside em ser imprevisível silenciosamente. Você não rejeita os padrões dela com ódio, você os redireciona. Por exemplo, digamos que ela teste você.
Talvez ela se afaste, flerte com outros caras na sua frente ou faça um comentário passivo-agressivo para ver se você tem casca. A maioria dos homens reage, fica com ciúmes na defensiva, tenta reconquistar a atenção dela desesperadamente. Você não. Você sorri, não diz nada ou melhor, reconhece a atitude sem reagir emocionalmente, como quem vê uma criança fazendo birra e não se abala. Talvez você diga com um sorriso calmo: "Isso foi fofo", tentando ver se eu vou correr atrás. Então você muda de assunto ou se retira. Agora ela está confusa, mas intrigada, porque o script dela falhou. E as pessoas são fascinadas pelo que não conseguem categorizar. O estoicismo nos ensina a permanecer inabaláveis pelos externos. Isso inclui jogos, manipulação e caos emocional. Quando você quebra os padrões dela gentilmente, você não a está rejeitando. Você está mostrando a ela que consegue ver através das defesas dela e ainda permanecer centrado. Isso é incrivelmente raro. E é aí que o vínculo mais profundo começa a se formar. Não na dominação, não na submissão, mas naquele espaço onde ela percebe que este homem não precisa dominá-la. Ele apenas não segue as mesmas regras emocionais que todos os outros. Isso é inesquecível. Lembre-se, deve ser gentil. Isso não é sobre quebrá-la ou humilhá-la. Você não está tentando provar um ponto. Você está simplesmente criando atrito nos lugares certos. Pequenas surpresas que a fazem recalibrar, reavaliar e reengajar. Um elogio quando ela não espera. Silêncio quando ela tenta provocá-lo. Presença quando ela está acostumada com a distância emocional. Cada movimento diz: "Não estou aqui para reagir. Estou aqui para liderar a energia." E as mulheres, quer admitam ou não, anseiam por isso. Não controle tirânico, mas uma presença com espinha dorsal. Portanto, da próxima vez que sentir que ela está puxando de um manual emocional familiar, não o ataque. Apenas gire levemente e deixe-a experimentar como é não estar no controle total da narrativa por uma vez. Isso a desarmará de uma maneira necessária e mostrará que você não é outra cena no filme dela. Você é o diretor que reescreve o roteiro. Se isso desbloqueou algo para você, digite nos comentários: "Eu reescrevo o jogo." Finalmente, chegamos ao 10º e último pilar, aquele que solidifica tudo. Fique emocionalmente intocável. Vamos encerrar com algo que separa os homens, que são lendas, daqueles que são apenas momentos passageiros. A invulnerabilidade emocional. Agora, antes que você tenha a ideia errada, isso não é sobre ser frio como uma pedra ou morto por dentro. Não é sobre construir muros, ser distante ou agir como se não se importasse. Isso não é poder, isso é medo disfarçado de armadura. O que estamos falando aqui é algo mais profundo, mais quieto, algo magnético. A capacidade de permanecer centrado, não importa qual emoção seja jogada em você. Veja, o homem médio é reativo. Ele é emocionalmente disponível de todas as maneiras erradas. Ele fica eufórico quando ela flerta, deprimido quando ela está distante, ansioso quando ela é fria, aliviado quando ela mostra interesse novamente. É um ciclo, uma montanha russa, e as mulheres sabem disso. Muitas até testam subconscientemente para ver se você está nesse brinquedo. Elas querem sentir a sua estabilidade. Elas querem saber que você não é balançado pelas mudanças de humor delas, pelo silêncio delas ou pelas cortinas de fumaça emocionais. Porque se você pode ser movido emocionalmente à vontade, você não é um homem, você é uma marionete. Mas quando você é emocionalmente intocável, agora você é perigoso da maneira mais atraente possível. Porque o que acontece é o seguinte: ela flerta, você sorri, mas permanece imóvel. Ela se afasta, você permanece ancorado. Ela o provoca com um comentário ciumento, um desafio, um momento de "deixe-me ver se ele reage." Você vê, você reconhece, mas não morde a isca.
Esse tipo de controle cria fascínio, não porque você é indiferente, mas porque você é ancorado. Você não está tentando ganhá-la. Você não está aqui para o ping-pong emocional. Você dominou seu estado interior. Isso é raro. Isso é o que os estoicos chamavam de apatheia. Não no sentido moderno de apatia, mas de liberdade das paixões perturbadoras. É a cidadela interior de Marco Aurélio. Nós não suprimimos nossos sentimentos. Nós apenas não permitimos que eles controlem nosso comportamento. E confie em mim, quando uma mulher encontra um homem assim, ela sente instantaneamente. Há uma calma na energia dele, uma precisão na atenção dele. Ele não responde rápido porque não precisa. Ele não reage por medo porque não está buscando validação. Ele ouve, ele mantém contato visual, mas seu centro permanece intocado. E você sabe o que isso faz? Faz com que ela se incline. Não fisicamente, mas emocionalmente. Porque todo outro cara fica nervoso quando ela está distante. Ele explica demais, manda mensagens demais, persegue a clareza. Mas o homem emocionalmente intocável não precisa de clareza vinda dela. Ele já a tem de si mesmo. E esse nível de autocontenção é ar rarefeito. Aqui está como você constrói isso. Primeiro, faça uma pausa antes de reagir. Sempre que sentir o impulso de responder instantaneamente a uma provocação, espere. Sinta a picada de um comentário passivo-agressivo, mas não vacile. Deixe a quietude se tornar sua primeira língua. Segundo, desapegue seu valor da resposta dela. Se ela elogia ou ignora, se ela adora ou critica, você permanece o mesmo. Isso não significa que você tolera desrespeito. Significa que você não precisa de um impulso emocional ou de um resgate vindo dela. Essa é a força que ela começará a desejar. E terceiro, construa sua identidade emocional em algo maior do que o romance. Sua disciplina, sua missão, sua filosofia, sua paz. Porque quando suas emoções são moldadas por quem você escolheu se tornar, nenhuma mulher, nenhuma reação, nenhum silêncio pode abalar isso. Deixe-a se perguntar quão profundo você é. Deixe-a adivinhar o que você está pensando. Deixe-a testá-lo e falhar em abalar você. É quando ela sabe que não está lidando com um menino. Ela está lidando com um homem que comanda seu próprio mundo emocional. E a verdade é que quando você se torna emocionalmente intocável, você não atrai mais caos. Você atrai mulheres que querem paz. Mulheres que se sentem seguras na sua quietude. Mulheres que sobem para encontrar o seu nível de presença fundamentada. É aí que vive o verdadeiro poder. Então, se você já sentiu que dá demais, sente rápido demais ou cai rápido demais em espirais emocionais, esta é a sua mudança. Construa a estrutura, segure-a, viva-a. E logo você perceberá que não é o que você diz, ou mesmo o que você sente, que a torna obcecada. É aquilo a que você não reage. Se isso falou com algo mais profundo em você, deixe isso nos comentários. Minhas emoções me servem. Então, agora você tem os 10 princípios, 10 mudanças psicológicas, que não apenas o tornam mais atraente, mas o tornam inabalável. Mas aqui está a verdade final, que a maioria dos homens perde. Esses truques não são sobre jogar jogos. Eles são sobre se tornar um homem que não precisa mais de jogos para se sentir poderoso. Porque o poder não é algo que você persegue. É algo que você incorpora. Cada silêncio que você mantém, cada padrão que você quebra, cada vez que você permanece calmo quando outros desmoronariam, não é apenas sobre mulheres. É sobre construir uma versão de você que comanda respeito sem nunca levantar a voz. Se este vídeo lhe deu clareza, se mesmo uma parte dele atingiu o alvo, então você já sabe o que fazer. Inscreva-se no Arjo Estoico Cru. Não apenas porque eu trago a realidade diariamente, mas porque este não é um canal qualquer. É um espaço para homens como você.
Homens que cansaram de atuar, cansaram de agradar e estão prontos para possuir quem são. Junte-se aos fortes. Eu vejo você. E nos veremos novamente amanhã. Mantenha-se firme, mantenha-se afiado.